Nosso MC, diferente da maioria, deseja o poder de ler mentes, especificamente para descobrir o que a heroína pensa dele. Como a maioria dos garotos do ensino médio, ele é desinformado, mesmo com tal Domingo. O comportamento inexpressivo dela só torna as coisas mais difíceis, e a história de amor dele se transforma em uma viagem cômica e turbulenta. Fique ligado para ver o que acontece a seguir. O mangá começa com o protagonista ansiando pela habilidade de ler mentes e entender o que os outros estão pensando. Ele reflete sobre como ele, e o Miyashiba, pondera sobre isso todos os dias, especialmente imaginando como seria ler o coração dela. A cena então muda para Shiba sentado no clube de caligrafia, observando a heroína, Mizuki Anai, uma excelente aluna e vice-presidente do clube de caligrafia. Quando ela pinta, seu trabalho é vibrante, e muitas pessoas o admiram, mas a Shiba sabe que há mais nela do que apenas isso. Ele pensa em como começou a namorar uma garota tão incrível há um mês, e como seu coração disparou ao imaginar um futuro com sua primeira namorada. No entanto, ele rapidamente encontrou um problema significativo nesse curto período de tempo. Saindo de seus pensamentos, a Shiba tenta elogiar Anai, mas por dentro, ele está frustrado. Ele sente que não entende os sentimentos dela de jeito nenhum. Ela parece tão fria. Faz um mês que eles começaram a namorar, e ainda assim ele só viu essa mesma expressão neutra no rosto dela. Ele cerra os punhos, pensando em como sabia que ela era uma garota legal e composta desde o começo. E embora ele goste disso nela, ele também quer ver lados diferentes dela agora que estão juntos. Anai percebe sua expressão desorientada e resignada e gagueja seu nome e preocupação. A Shiba rapidamente tenta se livrar de seus sentimentos de depressão, determinado a encontrar uma maneira de fazê-la se abrir com ele. Mais tarde, uma das garotas do clube chama a Shiba, deixando ele e Anai para limpar. Ele percebe que ela está carregando alguns livros pesados e se oferece para ajudar. Enquanto coloca os livros na prateleira, ele pensa em como precisa descobrir sobre o que Anai gostaria de falar e decide começar com uma conversa fiada. Ele tenta nervosamente envolvê-la em uma conversa, mas rapidamente fica nervoso, percebendo que atrapalhou sua tentativa. Apesar de seus nerds, ele se esforça para continuar tentando, pensando que a batalha para se conectar com ela apenas começou. A Shiba então pergunta a Anai se ela gosta de gatos, e quando ela busca esclarecimentos, ele explica sua ideia, esperando que isso leve a mais conversas. No entanto, sua resposta casual o deixa confuso. Ela então pergunta que tipo de gato ele tem, o que pega a Shiba desprevenido. Ele rapidamente se esforça para encontrar uma foto em seu telefone, sentindo-se nervoso, mas animado por finalmente ter conseguido fazê-la falar com ele. Confuso, ele finalmente mostra a ela a foto de seu gato. Ele aponta para a tela, explicando as manchas engraçadas em sua gata que levaram sua família a chamá-la de Senhora Vaca. Enquanto olha para Anai, ele percebe seus cílios longos e o quão bom ela cheira, suas bochechas ficando vermelhas enquanto ele olha por um tempo um pouco longo demais. Anai rapidamente devolve seu telefone e desliza para longe, deixando-o chocado e cheirando seu braço. Ele se pergunta se ela apenas o evitou de propósito, ou se ela percebeu seu olhar. Talvez ela pense que ele cheira a suor. Seus pensamentos se aprofundam ainda mais na dúvida. Ela não gosta tanto assim dele? Ele considera se a expressão neutra constante dela é um sinal de desinteresse. Ele gostaria de poder simplesmente perguntar a ela sobre isso como faria com seus amigos, mas com Anai, parece diferente e confuso. A Shiba se sente perdido, desesperado para entendê-la, pensando se ao menos pudesse ler sua mente. Perdido em seus pensamentos, ele não percebe um livro escorregando da prateleira acima dele. Anai tenta avisá-lo, mas é tarde demais. O livro o atinge na cabeça, fazendo-o cair no chão com um grunhido de dor. Enquanto ele se levanta, gemendo, ele tenta juntar as peças do que aconteceu. Anai, preocupada, sugere que ele fique parado por enquanto, explicando que ele desmaiou depois que os livros caíram em sua cabeça. A Shiba admite que foi culpa dele por não colocá-los corretamente, então rapidamente ri disso, se desculpando e perguntando se ela está bem. Nesse momento, ele percebe algo escrito no rosto dela e pergunta a ela sobre isso, confuso. Anai, igualmente perplexa, toca sua bochecha, tentando descobrir o que ele quer dizer. A Shiba tenta ajudar apontando, mas conforme ele se aproxima e tenta tocar sua bochecha, ele percebe que a marca não está saindo, os caracteres em seu rosto parecem mudar, e ele fica mais chocado quando vê que a palavra mudou para vergonha. Ele percebe que as bochechas dela estão ficando vermelhas e fica nervoso, rapidamente se desculpando. Ela desvia o olhar, dizendo que está tudo bem, mas comenta que ele está agindo de forma estranha, e sugere que ele pode precisar ir ao hospital. A Shiba, ainda olhando para o rosto dela, vê a palavra mudar novamente para perturbado. Ele se pergunta se esses personagens são projeções dos pensamentos dela, apesar de quão impossível isso pareça.
Ele mentalmente junta frases como fré, feeling shame e warning, gradualmente percebendo que elas capturam perfeitamente as emoções dela. Se ele está imaginando isso devido à pancada na cabeça ou se é tudo apenas um devaneio bizarro, não importa para ele. O que importa é que ele pode estar realmente lendo os pensamentos dela. Ele fica determinado, cerrando o punho, pensando que esta pode ser sua chance de finalmente entender os sentimentos dela. Ele agarra os ombros dela e pensa em como ele estava com medo de perguntar diretamente a ela antes, mas agora ele quer saber o que ela realmente pensa dele. Enquanto ele pergunta a ela, seu coração bate forte, e ele espera a próxima palavra aparecer em seu rosto, esperando que seja como. No entanto, a palavra que aparece é fedor. A Shiba grita internamente em choque enquanto Anai, envergonhada, rapidamente se desculpa, dizendo que precisa ir para casa. A Shiba cai no chão, agarrando seu cabelo em angústia, convencida de que ela realmente não gosta dele. Enquanto isso, do lado de fora da porta, ela ofega nervosamente e cheira sua mão, esperando que ela não cheire a suor. Seu coração dispara enquanto ela pensa em quão perto a Shiba estava dela há poucos momentos. No dia seguinte, a Shiba está relaxando na frente da TV, assistindo a algum programa. Eles estão falando sobre pessoas que conseguem ver a cor das letras ou números ou até mesmo sentir o gosto dos sons. Eles chamam isso de sinestesia, onde um sentido aciona outro. O show até menciona que grandes nomes como Da Vinci e Van Gogh supostamente o tinham, e a Shiba acha que soa como um superpoder. Então pulamos para a sala de aula, onde a Shiba e Anai estão em seus assentos. Eles se sentam enquanto o professor entra e começa a aula. Os pensamentos de Shiba voltam para aquela coisa de sinestesia, tentando dar sentido ao que ele está vivenciando. Ele dá uma olhada furtiva para Anai e percebe a palavra sonolenta no rosto dela. Desde que ele bateu a cabeça ontem, ele tem visto esses caracteres estranhos surgindo no rosto dela, e eles parecem mostrar o que ela está sentindo. Ela parece toda séria, mas aparentemente está cansada. A Shiba está começando a pensar que ele pode realmente ter algum tipo de superpoder que o deixa ver além do olhar vazio dela. É bem selvagem, mas ele está rolando com isso. O sinal toca e ele não perde tempo indo até Anai. Ele pergunta se ela quer almoçar juntos, determinado a finalmente descobrir se ela gosta dele ou não. Hoje é o dia. Ele vai descobrir, não importa o que aconteça. Ontem não foi tão quente, mas ele se sente bem depois de um banho matinal refrescante. Nenhum ponto fraco hoje. Ele olha para ela, tentando descobrir a melhor maneira de falar sobre isso. Simplesmente perguntar se você gosta de mim parece muito ousado, e ele fica todo inquieto e começa a suar. Enquanto isso, Anai está apenas comendo seu almoço normalmente. Os olhos de Shiba pegam sua omelete enrolada, e ele se lembra de como ficou assustado quando viu a palavra gostar aparecer antes. O pensamento de ver a palavra ódio o aterroriza. Perdido em seus pensamentos, ele se assusta quando ela aparece de repente. Sem que ele saiba, Anai está simplesmente pensando em como sua mãe lhe deu ameixas em conserva, algo de que ela não gosta. Ela percebe que ele está agindo de forma estranha, e então houve um baque alto. Ela olha para cima e vê a Shiba com a cabeça em uma mesa, parecendo totalmente fora de si. Ela pergunta se ele está bem, notando como ele parece vermelho e pálido, mas ele rapidamente se recompõe, dizendo que está bem. Ele bebe um pouco de água, surtando internamente sobre o quão perto chegou de fazer papel de bobo. Ele sabe que precisa se controlar. Ele nem perguntou nada a ela ainda. Observando-a comer, ele decide começar com uma conversa leve. Ele coloca seu melhor sorriso e pergunta casualmente se ela gosta de omeletes enrolados. Ela sente, e ele toma isso como um bom sinal. Sentindo-se um pouco mais corajoso, ele vai em frente e pergunta o que ela pensa sobre ele. Anai fica toda nervosa, e o coração de Shiba está praticamente pulando para fora do peito porque ela parece tão fofa. Então ele decide ir em frente e pergunta, você gosta de mim? Prendendo a respiração pelo que vem a seguir. Anai olha para Shiba, claramente chocada e confusa com sua pergunta repentina, enquanto a mente de Shiba corre em pânico. Ele imediatamente se arrepende de suas palavras, pensando em quão imprudente ele foi ao perguntar algo assim. Seu coração bate descontroladamente enquanto ele se prepara, não se sentindo pronto para o que quer que ela possa dizer em seguida. Anai hesita, seu rosto mostra uma mistura de emoções, claramente pega de surpresa. Shiba avista a palavra like escrita fracamente em seu rosto, mas ele está muito nervoso para registrar seu significado. Ele imediatamente tenta dissipar a tensão, sentindo-se aliviado e envergonhado, grato por ela não dizer abertamente que o odeia. Seu coração se acalma lentamente, percebendo que, embora não tenha obtido uma resposta clara sobre os sentimentos dela, ele sente que conseguiu entendê-la um pouco melhor hoje. Ele silenciosamente retorna para sua refeição,
tentando agir casualmente e disfarçar seu nervosismo. Uma brisa suave passa pela janela, escovando levemente o cabelo de Anai. Ashiba, perdido em sua comida e pensamentos, perde o momento, mas a expressão de Anai suaviza, e a palavra like permanece timidamente escrita em seu rosto. A cena muda para Ashiba, imerso em pensamentos. Ele reflete sobre como, na primavera de seu segundo ano no ensino médio, ele conseguiu sua primeira namorada. Ele se lembra de como um dia, enquanto lutava para falar com ela, ele desmaiou, e desde então, ele tem sido capaz de ver caracteres kanji em seu rosto. A beleza inexpressiva a que ele se refere é Anai e Mizuki. Ele olha para Anai, que acabou de chegar para o encontro deles, e se maravilha com sua aparência. Ele não consegue deixar de pensar que o poder das roupas para encontros é real. Ela está deslumbrante. Ele percebe que pode ser o único que consegue ver esses caracteres no rosto dela. Talvez, ao notar a palavra nervoso escrita no rosto dela, ele pense que é o único se sentindo assim, mas acontece que Anai também está nervosa. Finalmente, eles estão tendo seu primeiro encontro depois de um mês, e ele está determinado a usar sua habilidade para fazer desse o melhor encontro de todos. Saindo de seus pensamentos, ele pergunta a ela se eles deveriam começar o encontro, e ela concorda. Eles começam comendo sorvete e procurando por brinquedos de pelúcia. Ashiba vê a palavra fofa escrita em seu rosto e não consegue evitar gritar em sua mente que ela é a fofa. Ele cerra os punhos, sentindo que as coisas estão indo bem até agora. Ele costumava se preocupar em não conseguir ler os pensamentos dela, mas agora que ele consegue ver o kanji no rosto dela, isso faz uma grande diferença. Ele se sente confiante com essa nova habilidade, e não tem nada a temer. Virando-se para ela, ele pergunta para onde eles devem ir em seguida, mas então, ele vê algo estranho escrito no rosto dela, algo que ele não consegue ler, e isso o assusta. Ele tenta decifrar, pensando que tem algo a ver com cavalos, mas os caracteres não fazem sentido. Sua mente salta para o festival de cavalos e a venda antecipada de produtos. Ele tenta juntar as peças, pensando em como outros kanjis como rocha e floresta foram formados, tentando se acalmar. Ele considera que pode significar carrossel. Animado, ele pergunta se ela quer andar de carrossel, mas Anai parece confusa e repete suas palavras, claramente não seguindo sua linha de pensamento. Percebendo que ele pode estar errado, Ashiba volta atrás, dizendo rapidamente que ele quis dizer que gostaria de montar em um algum dia, e se pergunta em voz alta onde fica o mais próximo. Ele pega seu telefone e pesquisa, pensando que vai procurar 3 cavalos, e grátis. Enquanto ele lê sua tela, ele fica ainda mais confuso, encontrando um kanji que significa o movimento de muitos cavalos. Ele não sabia que existia tal kanji, e agora está convencido de que tem algo a ver com cavalos em abundância. Vendo sua expressão confusa, Anai se pergunta se ele realmente quer andar de carrossel tanto assim. Ela acha que deveria ter dito a ele que iria com ele. Ashiba sai de seus pensamentos e sugere com um sorriso que é um festival de cavalos por perto, perguntando se ela quer ir. Anai olha ao redor, surpresa, e observa que parece incrível. Só então, outra palavra aparece em seu rosto, o que o choca, pois ele não consegue entendê-la. Ele bate no telefone, pensando em sua incapacidade de livrar-se da personagem. Ele se pergunta o que deveria procurar, já que não conhece os radicais e se sente perdido. Ele percebe que seu vocabulário de kanji é muito baixo e lamenta que, mesmo que consiga ver os sentimentos dela, não consegue entendê-los. Olhando para sua expressão inquieta, ela demonstra preocupação. Ele aponta para dentro e assegura que está tudo bem, decidindo manter a calma e descobrir os caracteres. Ele rapidamente procura em seu telefone, contemplando a verificação pela contagem de golpes, já que ele acredita que há 9 golpes. A palavra continua vaga, e ele fica mais frustrado, debatendo se poderia ser 10 golpes. Determinado, ele resolve encontrá-lo, apesar de sua crescente irritação. Enquanto isso, Anai examina a loja e vê uma vitrine com cavalos, percebendo que é um carrossel. Ela se vira para Ashiba com essa descoberta, que está distraído coçando a cabeça e digitando no telefone. Ela se sente nervosa e triste, observando sua preocupação. De repente Ashiba, com alegria, descobre o significado da palavra. Lê-se como Enshin, que significa ser animado e agitado. Ele sente felicidade, pensando em como o festival parecia animado e fofo. Sua alegria é interrompida quando ele percebe uma discussão, assustando-o. Ele está assustado com a briga da amante e se preocupa em deixá-la brava durante o encontro, refletindo sobre o que pode ter dado errado. Percebendo que estava absorto em seu telefone o tempo todo, ele estremece, sentindo-se sozinho e questionando sua presença ali. O suor escorre de seu rosto enquanto ele reconhece seus próprios erros, imaginando se ele está apenas repetindo o mesmo erro hoje. A discussão do casal continua atrás deles, com a garota indo embora e o garoto implorando para que ela fique.
Percebendo seus erros, a Shiba olha para Nai e nota a palavra solitário. O medo domina e ele gagueja nervosamente o nome dela. Mais tarde, em casa, a Shiba fica deitado na cama, inquieto, refletindo sobre tudo o que aconteceu desde que ele conseguiu uma namorada. Ele havia imaginado um relacionamento amoroso e romântico com seu novo poder, mas a realidade está longe de suas expectativas. Enquanto ele vai para a escola, ele está cambaleando um pouco, perdido em seus pensamentos. Ele se arrepende de ter arruinado o primeiro encontro deles no dia anterior por estar grudado no celular e continua repetindo isso na cabeça. Ele se lembra de ter se desculpado e a Nai ter dito que estava tudo bem, mas ele não consegue se livrar da sensação de que ela deve estar decepcionada agora. Enquanto ele continua andando, ele avista Nai e eles trocam cumprimentos sem vida. Mas seu coração afunda enquanto ele pensa sobre ontem, como ele estava tão ansioso para saber os sentimentos de Nai, e agora ele teme ver o que o rosto dela pode revelar. Ele sabe que não pode evitá-la para sempre e precisa se desculpar adequadamente de alguma forma. Mais tarde, ele se senta no chão do clube de caligrafia, perdido em seus pensamentos, quando de repente o presidente do clube lhe dá um tapa na cabeça, sacudindo-o para fora de seu torpor. Ela o repreende por ficar sentado e ele comenta brincando sobre o braço forte dela. Ela ressalta que ele não conseguirá escrever bem com apenas uma mão, usando a Nai como exemplo. A Shiba observa a Nai escrevendo na tela, resmungando para si mesmo sobre o quão incrível ela está. Ele rapidamente se sacode de nervosismo, cobrindo a boca para manter suas emoções sob controle. Ele se desculpa sem jeito, percebendo que provavelmente não deveria chamá-la de legal, já que ela é uma garota. Ela o surpreende dizendo que é a primeira vez que alguém diz isso a ela. A presidente da classe ri nervosamente, notando como o rosto de Nai permanece o mesmo não importa o que aconteça. Ela pergunta se ele está bem e ele garante que está bem, mas internamente, ele está sobrecarregado. Ele está chorando emocionalmente por dentro, imaginando se Nai pode realmente ser uma deusa por ainda ouvi-lo e estar feliz com seu elogio. Determinado, ele cerra os punhos, pensando que se ele sinceramente se desculpar, ele ainda pode consertar as coisas. De repente, uma garota grita, chamando a Nai e empurrando a Shiba para o lado, apontando para a parede e gritando sobre um inseto enorme. O caos irrompe enquanto todos surtam, gritando e entrando em pânico. Todos se voltam para a presidente do clube, implorando por ajuda, mas ela está congelada de medo. Em meio à comoção, a Shiba olha para Nai, que permanece calma com a palavra nada escrita em seu rosto. Ele está perplexo, imaginando como ela pode não sentir absolutamente nada nessa situação, mesmo diante de um inseto. Enquanto as meninas gritam e se escondem atrás de Nai, ela estica os braços para protegê-las. A Shiba percebe sua expressão impassível e rapidamente pega um envelope, usando-o para capturar o inseto. O envelope esvoaça enquanto ele o afasta, e ele está pensando que ele está ficando louco. Um de seus amigos o elogia enquanto os outros se voltam para Nai, perguntando se ela está bem. Ela calmamente responde que está bem. Outro amigo a elogia por ser tão corajosa, notando como nada nunca parece perturbá-la. De repente, a Shiba agarra a mão dela e a puxa para longe, levando-a para fora. Confusa, ela pergunta o que há de errado, e ele solta a mão dela, assegurando-a de que está tudo bem. Ele sente a confusão dela e diz que eles estão sozinhos agora, e que está tudo bem para ela ser honesta. Ele vê a palavra medo aparecer no rosto dela. Ela finalmente admite que não é boa com insetos. Ela congelou no começo, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ele se lembra do elogio do amigo sobre o quão corajosa e calma ela era. Ele se pergunta o que mais ela pode estar escondendo de todos. Cerrando os punhos, ele comenta nervosamente sobre o quão legal ela estava naquele momento. Ela diz a ele que ele é o legal, que se move tão rápido, diferente dela. Ele responde, um pouco nervoso, dizendo que não é verdade. Ele admite que no encontro deles outro dia, ele a deixou sozinha, sentindo uma pontada aguda de ódio por si mesmo tomando conta dele por como ele se comportou. A Nai o tranquiliza dizendo que está tudo bem agora, seu rosto suavizando em uma expressão reconfortante. A Shiba fica um pouco surpreso com a resposta dela e quer ter certeza de que ela realmente fala sério. Ele a pressiona para ser honesta sobre como ela se sente, dizendo que ela não precisa adoçar as coisas só para fazê-lo se sentir melhor. Vendo o olhar confuso no rosto dela, ele continua, dizendo que está tudo bem com ela chamando de pior e enfeitado, é o que ela pensa. Ele sabe que nem sempre é confiável e não quer que ela sinta que tem que aturar seus erros. Por dentro, a Shiba está se sentindo super nervoso, mas ele está pronto para ouvir o que ela tem a dizer. A Nai admite calmamente que sabe que suas emoções não transparecem em seu rosto e que é algo com o qual ela luta desde pequena. Ela nunca soube realmente o que fazer sobre isso. A Shiba percebe, um pouco surpreso,
que ela está ciente de quão difícil é para ela se expressar. Anai continua, dizendo que durante o encontro ela se preocupou que não teria sido divertido para ele, revelando que estava um pouco ansiosa sobre como as coisas aconteceram. Ashiba começa a entender. Só saber como ela se sente não é o suficiente. Ele precisa de mais do que isso. De repente, ele deixa escapar o quão animado estava para ir ao encontro com ela, mas admite que estava nervoso demais para relaxar, o que pode tê-la deixado desconfortável. Ele se desculpa e pergunta se eles poderiam tentar sair de novo. Ele decide, no fundo, que não se trata apenas de entender os sentimentos de Anai, ele quer que ela o entenda também. Anai menciona nervosamente que há um lugar que ele realmente gostaria de ir com ele. Ela sorri e acrescenta que adoraria ir a uma sorveteria com ele. Ashiba fica nervoso, distraído pelo caractere kanji mostrando sua emoção, mas rapidamente percebe que não se importa com isso agora. Tudo o que importa para ele é vê-la sorrir pela primeira vez e ele não consegue tirar os olhos dela. O dia escolar chega ao fim quando o sinal final toca. Anai anda pelo corredor com sua amiga, que está tagarelando sem parar sobre algo. Anai escuta com uma cara séria, olhando ao redor enquanto elas passam por Ashiba. Percebendo a distração de Anai, sua amiga dá um tapinha em seu ombro e exclama que faz muito tempo que elas não vão para casa juntas. Anai explica que quer pegar um livro emprestado e pediu para sua amiga ir sem ela. Sua amiga suspira, concordando, mas lembrando Anai que ela tem que compensar isso na próxima vez, acenando a Deus enquanto ela se afasta. Enquanto isso, Ashiba está imersa em pensamentos, rabiscando em um pedaço de papel, tentando decifrar o significado de um caractere kanji. Anai se aproxima dele e sussurra em seu ouvido, confirmando se ele está estudando kanji, fazendo pular de surpresa. Ele rapidamente tenta esconder seu constrangimento, admitindo que não é muito bom com kanji e tem estudado. Internamente, ele luta com o verdadeiro motivo, ele quer entender melhor os sentimentos de Anai. Ela percebe e comenta o quão estudioso ele parece, e ele vê a palavra respeito praticamente escrita em seu rosto. Isso só o frustra mais, pois ele sente que não merece o respeito dela, ele está fazendo isso por suas próprias razões egoístas. Anai se senta ao lado dele e se oferece para ajudar, mencionando que ela passou no teste Kenkan nível 1. Ashiba, chocado e animado, agarra a mão dela, dizendo que ele realmente poderia tentar o seu melhor se ela fosse a pessoa que o ensinasse. Percebendo que ele segurou a mão dela por muito tempo, ele rapidamente a solta e se desculpa. Confusa, ela então pergunta como ele costuma estudar e ele gagueja, dizendo que escreve as coisas repetidamente até que se lembre delas. Percebendo sua expressão divertida, ele treme de vergonha pensando que seu método deve parecer infantil, mas Anai o tranquiliza dizendo que é uma maneira válida de lembrar, embora ela sugira que é melhor também entender o significado por trás dos caracteres. Curioso, Ashiba pergunta sobre o significado e Anai aponta para um caractere, explicando como ele pode significar nostalgia, mas também algo que você deseja ou algo que fica em seu coração para sempre. Ele percebe que o tem usado sem realmente entender sua profundidade. Internamente, ele começa a conectar os pontos. Naquela época, quando essa palavra apareceu, não era apenas nostalgia. Ela ansiava por algo mais profundo. Ele reflete sobre o sentimento especial associado à ideia de nostalgia em uma sorveteria e se maravilha com a profundidade do kanji. Ashiba, saindo de seus pensamentos, fica animado ao perceber que até mesmo um único caractere kanji pode ter tantos significados diferentes. Ele se sente motivado a estudar aqueles que ele achava que já conhecia. Anai se aproxima para mostrar a ele outra maneira de usar o personagem e ele de repente se torna muito consciente de quão próximos eles estão. Ele é pego de surpresa, percebendo que não percebeu o quão perto ela tinha chegado. Ele sente seu coração disparar enquanto pensa em como o ombro dela está tocando dele. Ele fica surpreso com o entusiasmo dela em ensiná-lo, mas seu foco está se esvaindo por causa da proximidade deles. Ele se pega olhando para os ombros esbeltos e quentes dela, sentindo uma mistura de confusão e distração. Anai continua explicando diferentes maneiras de expressar nostalgia, mas Ashiba não consegue se concentrar. Sua mente está zumbindo com pensamentos de querer se aproximar dela, e em seu nervosismo, ele acidentalmente deixa escapar, embora não fosse sua intenção. Ele tenta se corrigir, mas sua mente está correndo de vergonha sobre como ele soou. Quando ele olha para a reação de Anai, ele percebe a palavra retraída, e sente um choque de realização. Ele tenta rir disso, sentindo como se tivesse conseguido se salvar por pouco de dizer algo estranho. Anai, enquanto isso, está sentindo sua própria onda de emoções. Ela acha que entendeu mal suas palavras anteriores, e seu coração começa a disparar. Ela luta para se acalmar, tentando se concentrar novamente nos estudos, mesmo com suas bochechas ficando rosadas com isso. Ashiba também está tentando se concentrar nos estudos.
A cena muda para Shiba na aula quando ele espirra de repente, chamando a atenção do professor. Ele rapidamente se desculpa quando o professor menciona um resfriado sazonal circulando, lembrando a todos para se cuidarem e manterem pastilhas para a tosse à mão. A Shiba olha para Nai e imediatamente sente que está em apuros, percebendo que ela está usando uma máscara. Ele pensa consigo mesmo que o Anai de hoje é especialmente difícil de ler e decide que terá que se contentar com o que pode ver. Enquanto ele a observa, ele não consegue deixar de admirar o quão diligente ela parece, mesmo que todos na sala estejam tossindo, incluindo Anai. Preocupado com ela, ele tenta decifrar a palavra em seu rosto, imaginando se é Stend ou Started. Eventualmente, ele percebe que ela pode estar pedindo pastilhas para a garganta, e vê-la vasculhando sua bolsa, confirma sua suspeita. Ela precisa de pastilhas para a tosse. Nesse momento, o professor pergunta se alguém quer vir e resolver um problema no quadro. Vendo isso como a chance perfeita, a Shiba rapidamente levanta a mão, pensando que usará a oportunidade para entregar as pastilhas para a tosse para Nai. O professor fica surpreso, mas dá sinal verde para ele. A Shiba se levanta, dizendo a si mesmo para agir casualmente e educadamente. Ao passar pela mesa de Anai, ele discretamente deixa cair a pastilha para a tosse na mesa dela. Ela olha para cima, surpresa, e ele faz um sinal de positivo, esperando que ela entenda. Sentindo-se orgulhoso da entrega suave, ele acha que todo o seu estudo de kanji valeu a pena, não importa quão bem escondidas suas intenções possam estar. Anai tira a máscara e pega a pastilha para a tosse que a Shiba colocou em sua mesa. Enquanto ela faz isso, a Shiba percebe a palavra cura escrita em seu rosto. Mas então ele a vê tirar outra pastilha para a tosse da bolsa, o que o deixa confuso. Ele começa a ponderar se ela estava se referindo à cura o tempo todo. Ao ver a expressão confusa de Shiba, o professor o chama para resolver o problema no quadro. A Shiba, tentando manter a compostura, se prepara para uma possível reprimenda e admite que não tem ideia de como resolver. Isso frustra o professor, que questiona se a Shiba quer falhar. Enquanto o sinal toca e a aula termina, a Shiba permanece sentado, ainda preocupado. Ele reflete sobre seu erro com o kanji e se sente envergonhado, pensando que Anai deve estar enojada com ele. Ele enterra o rosto nas mãos, sentindo-se envergonhado demais para sequer olhar para ela. Anai percebe a aflição de Shiba e se lembra de quando ele lhe entregou a pastilha para a tosse. Ela a desembrulha e a coloca na boca, saboreando o gosto doce com um sorriso.